Ótimo, di- ótimo dia todo. Amém. Continue abençoando grandemente. E como eu falei, muda não somente do ano, mas muda a sua mente, o seu relacionamento com o Senhor. Amém. Falei demais. Amém. Glória a Deus. Gente, fim de ano é um ano que a gente fica assim, né? Fica reflexiva de tudo que passou, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer. Deus maravilhoso. E o Senhor vai nos trazendo a lembrança tantas coisas e a gente vai ficando assim, chorosa. Mas é um choro bom, um choro de alegria, né? Obrigada, Zita. Que o Espírito do Senhor esteja sobre mim e sobre você, né? Tantas coisas vivemos esse ano, né, gente? Quantas coisas. Quantos momentos de alegria, quantas decepções, quantos sonhos frustrados, quantas realizações, quantas coisas boas. Eu fiquei com esse versículo de Eclesiastes, do capítulo 3, fiquei com 11 e com 12, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Aqui nesse capítulo aqui a gente vê o Senhor falando do tempo, né? Que há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de chorar, o tempo de sorrir, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, e a gente é um versículo tão conhecido. Mas ele diz aqui que é um tempo de se alegrar, de fazer o bem, independente de qualquer coisa. A gente deseja fazer o bem em 2026. Que vai acontecendo tantas coisas na nossa vida que a gente fala assim: ah, quer saber? Foi como eu falei com o Rogério: é difícil andar na contramão, hein? Fazer o bem, fazer o mal e você fazer o bem. Bater de um lado, você entregar a outra face. É muito difícil fazer isso. Só o Senhor, só esse Espírito Santo, como a Zita orou, nos sustentando todos os dias, sendo sobre nós, para que a gente possa realmente fazer um 2026 diferente. O 2026 é a mesma coisa de todos os anos, aí, gente. Quem muda é eu e você. O ano, as estações, as datas, nada muda. Os feriados não saem do lugar, não muda de mês, apenas o dia da semana. Quem tem que se posicionar e mudar e buscar o Espírito Santo todos os dias sou eu e você. Então, que a gente continue firme, como essa sala, ela é importante para mim. Eu não canso de falar isso, né, gente? É muito importante para mim. Bom, se eu ficar falando, eu vou ficar chorosa. Então vem para cá, Lucília Balduino, fala comigo, minha amiga, nessa manhã aqui de gratidão ao Senhor por essa sala. Bom dia, paz do Senhor Jesus. É motivo de choro, mas de alegria, né? Que é muita gratidão a Deus por esse ano. Quase 365 dias, porque Natal a gente, né, não, não entrou, mas lembrar que foram 365 dias aqui, né? Algumas vezes eu não pude estar, mas eu louvo a Deus pela tua vida, pastora Mônica, por dizer sim, não desistir de nós, não desistir de estar na presença do Espírito Santo, que é só Ele que te dá força a cada manhã de estar aí, muitas vezes cansada, muitas vezes não querendo entrar, muitas vezes decepcionada, como você falou, mas você tem ouvido a voz do Senhor e tem dito sim a Ele, né? Mesmo foram tantas vitórias, mas foi tantas lutas também, tantas respostas de Deus sim para nossas orações, mas teve algumas também não. E a gente louva o Senhor porque Ele é soberano, é Ele que tem o poder, né? Então a vontade dele sempre vai prevalecer na nossa vida. Então, gratidão a você, minha amiga,
por todo o carinho conosco, gratidão a cada um irmão que está aqui todos os dias, que intercede, que a gente pode saber que está orando por nós, que em meia dificuldade a gente se lembra, né? Vamos pedir socorro. E é assim, né? Dentro de um grande grupo, o Senhor faz, né? Faz um pequeno grupo que é por qualidade, né? Não é a quantidade, é a qualidade que o Senhor olha, né? Então, eu louvo a Deus, muito obrigada, né? Ao Senhor. E eu estava com um versículo em mente, mas quando eu abri a Bíblia, eu abri aqui em 2 Crônicas 7, 14, que ele diz muito o que nós fazemos aqui, porque não é simplesmente um grupo, uma reunião, não é simplesmente uma está aqui olhando para a cara da outra, longe, Ana Laura lá em Portugal, todos os dias. Isso é uma alegria de ver a irmã aqui, né, de perseverar, pela tua perseverança, graças a Deus, senhora, né, faz muita diferença aqui. E ele diz assim, no 14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Né? Como falei, aqui não é só um grupo, uma reunião, né? Aqui a gente clama, aqui a gente se humilha, a gente pede perdão, a gente aprende com cada um aqui, buscando a face do Senhor todos os dias, né? E levando, porque cada coisa que a gente aprende, que a gente recebe de manhã, ao longo do dia, a gente acaba, né, lembrando e o Senhor vai nos trazendo a memória daquilo que aprendemos e a gente passa para outros, né? Então, muito obrigada, muito obrigada a cada um de vocês, amém? Um beijo a todos, um feliz 2026, seja um ano de paz, de alegria, na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Vivemos muitas coisas boas mesmo, né, Cirlei? E uma das coisas que eu levo desse grupo é essa. Quando as pessoas estão com dificuldade, fala, Mônica, você tem um grupo, não tem? Pois coloque lá no seu grupo. Ai, meu Deus, por que será isso? Porque há um grupo que exala a presença do Senhor. E esse grupo é eu e você. Como Deus é bom, hein? Ana Maria, fala comigo. Qual é esse Aguardando o ano nosso juntinho? encontro, o ano do nosso encontro, hein? Lembrando, hein? É o ano do nosso encontro. Eu estava falando para a Lila, Cirlei, que dia 7 de janeiro, né? É o dia que eu tenho 3 lugares para visitar. Dia 7 de janeiro eu venho com alguma notícia aqui, no jeito que transborda. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. Ana Maria, minha madrinha, fala comigo. Bom dia, lindos e lindas. Mais um ano o Senhor nos sustentou. Mais um ano repletos do Espírito Santo. Gratidão é pouco para dizer ao Senhor, mas mais da presença dEle sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre tudo que o Senhor confiou nas nossas mãos, sobre tudo aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Sobre as vidas que aqui estão nesse momento. E quantas já entraram e já saíram? E quantas vão chegar? E quantas nasceram nas nossas familiares? O quanto o Senhor alargou as tendas. É dele. A família do transbordo é do Senhor. Muito obrigada, Deus, por nos sustentar. Até aqui o Senhor tem sido Ebenezer conosco. Até aqui nos sustentou o Senhor.
Que o Senhor continue conosco, caminhando conosco todos os dias da nossa vida. E o versículo que eu deixo é o Deuteronômios, que eu sempre falo para vocês. Deuteronômios 4. Ouça, ó Israel, ouça cada um de vocês, cada família de vocês. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje o Senhor nos dá, que Ele deixou para nós. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva no batentes das suas casas, em seus portões. O Senhor é Deus único, único. Obrigada, Deus. Obrigada. Como eu disse para minha amiga, estou aqui, eu estou viva, eu estou viva. E quantos podem comemorar, sem nem saber, sem nem entender os livramentos que o Senhor nos deu? E cada um sabe. Não deu só para nós, mas para familiares, para amigos. É todos os dias orando? Não, é toda hora, é todo minuto, é todo segundo. O Senhor é Deus único e está conosco. Ele está conosco. Que o Senhor esteja presente nesse momento e nos leve muito além do que um dia eu pude imaginar. Que Ele continue nos sustentando. Um cheiro. Aleluia! Ouça, ó Israel. Estamos ouvindo, o Senhor continue falando. Obrigada, Ana Maria, por esse tempo de dedicação, viu? Tanuri, meu presente do alto. Minha pastora de Montes Claros, minha amiga, conselheira, discipuladora, que me fez me apaixonar por Jesus. Fala comigo nessa manhã. Como é bom, né, a gente chegar em mais um fechamento de ciclo, final de ano, com o coração assim, transbordando de tanta gratidão de tudo que a gente viveu aqui, né? Passa aquele filme na nossa cabeça, mas se a gente for contar, né, Lu, nos detalhes, o desdobramento da sala na nossa vida, de cada palavra, de as orações, é tanto para além daqui que a gente não dá conta, porque Deus fala conosco aqui, nos consola, nos fortalece, nos anima, para a gente transbordar aqui fora, para a gente transbordar dentro da nossa casa, na vida dos nossos familiares, na vizinhança, por onde a gente vai. Então, isso vai multiplicando, isso vai tomando forma, força, proporção, que só o Espírito Santo, como a Zita estava falando aí, é obra só do Espírito Santo, né, Zita? Só do Espírito Santo em nós. Mas esse lugar de encontro para a gente, esse lugar de... Eu estava conversando esses dias com a Cris, não sei se ela está aqui agora, ela mandou uma mensagem falando, né? Ela viveu muitas dores dentro da religião. E me deu vontade de contar para ela, assim, em detalhes, como eu cheguei aqui, porque vocês sabem como eu cheguei aqui, a maioria que está aqui sabe, e como essa sala me curou e como eu estou hoje. Eu falei com ela, você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer em você, porque tem algo muito poderoso de Deus aqui. Essa sala é um lugar de resgate e ativação. Nos resgata para nos ativar e nos enviar de volta, reposicionados. Então, se eu for falar assim, não tem uma métrica, não tem uma métrica. A gente não pode achar que cresceu muito, que tá bom. A gente tem que crescer todos os dias na presença do Senhor, buscar crescer conhecimento, conhecer mais, prosseguir em conhecer.
Mas se eu pudesse, de alguma forma, ter uma métrica de 2020 para cá, 2025, 5 anos, eu vou falar 2021, foi mais assim, intenso na minha vida. Desse crescimento, eu acho que eu não teria como medir isso, porque foi muito grande. Pequeno para os outros, mas para mim foi muito grande, porque eu estava totalmente estagnada, parada, porque eu estava em total desistência. Então, voltar a dar um passo de cada vez, voltar a caminhar, voltar a acreditar, voltar a pessoas, voltar a querer falar, voltar a querer estudar a palavra, é vida mesmo, né? Hoje poder falar com as crianças, poder voltar dentro do meu chamado ministerial, né? Pregar a palavra com vocês, porque vocês estão aqui comigo, né? No campo, vocês fazem parte disso. A Mônica falou que é difícil me ver lá no Kids, ou com a camisa do Gente que Transborda, ou sem a camisa de Gente que Transborda, ou sem a camisa da Nova Família. Porque não tem como. Roupinha, ganhei camiseta, mas quando eu visto essa camisa, eu sei que vocês estão comigo nesse campo, às vezes estão lá, né? E um versículo, teve vários aqui, mas em que o Senhor fala sempre comigo, é aprender comigo a ser manso e humilde de coração. Esse é meu, assim, para minha jornada de vida pessoal. Mas teve esse 3, eu vou ler do 13, a partir do 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo, esse ano, ele marcou muito a minha vida, porque durante muito tempo, muitas coisas vêm para tentar nos fazer parar de novo, paralisar, não continua com isso, não faz. Eu tenho certeza que a Mônica muitas vezes também deve ter ouvido isso. E o Senhor nos chamou para né, Mônica, um propósito de avançar, de permanecer e avançar. Ô, gente, permanecer não é fácil. Permanecer não é fácil. Você até começa as coisas muito bem. Algumas pessoas, eu tenho isso em particular. Você tem uma energia, uma disposição, uma motivação para começar, mas permanecer só no poder do Espírito Santo de Deus, é só na força do Senhor. Permanecer todos os dias, permanecer quando vem os ataques, permanecer quando vem as palavras contrárias, permanecer quando vem as pedradas, permanecer quando vem o cansaço, permanecer quando vem o desejo de só fugir. Você é algo de Deus, né? Então, por isso que em Apocalipse nós vamos ler, aquele que permaneceu até o fim, aquele que foi fiel até o fim, agora é coroa, agora receba a coroa. O Espírito Santo nos chama para essa maturidade. Eu creio que isso é uma maturidade espiritual que o Senhor nos trouxe, de prosseguir. E o alvo é Jesus. Nós temos um alvo, e o alvo é Ele, o alvo não é o céu. Por muito tempo nos ensinaram que o nosso alvo, nosso destino é o céu. Não, nosso alvo, nosso destino é Jesus. Porque está escrito em Romanos que o Senhor nos chamou nos predestinou para ser conforme a imagem. Então, tem um limite, tem um alvo, tem um alcance, é Jesus. Ele é o modelo. Nosso alvo é estar nele, é chegar naquele grande dia, diante do nosso noivo. É nos casar com ele, definitivamente. Esse é o nosso alvo. E permanecer para sempre nele. Eu amo a palavra de Deus, eu sempre amei a palavra de Deus desde a minha conversão. Mas hoje eu amo muito mais aqui com vocês. Eu entrei um pouquinho atrasada na sala porque eu estava gravando para Mães de Oração. E na hora que eu estava gravando ali,
Falei, pai, que privilégio, né? Porque as mães de oração também veio através da sala do transbordo. O transbordo abre portas para a gente. E abriu portas para mim gravar a Bíblia toda, né? Lendo, colocando a minha voz. Eu acho que eu nunca vivi uma experiência tão, mexesse tanto comigo. Gravar a palavra em áudio. E eu estava contando para as irmãs, a Mônica sabe, no dia 5 de novembro, quando eu estava gravando os evangelhos. Quantas vezes eu li os evangelhos? Mas aquele dia que eu estava gravando, senti Jesus sentando ali do lado, na sala, enchendo a minha casa. E eu tive uma experiência tão poderosa ali, gravando a morte e a ressurreição de Jesus. E eu me vi vestida de noiva. Eu acho que é algo que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Nós sabemos que somos a igreja amada, a gente sabe de tudo isso, mas você sentir isso de uma forma pessoal e única é algo não tem palavras para descrever. Eu amo vocês, eu amo estar aqui, eu amo tudo que eu tenho aprendido aqui, eu amo orar com vocês e viver os milagres, eu amo viver as novidades de vida, eu amo superar os desafios juntos, eu amo ser fortalecida na força do Senhor através da vida de vocês. É maravilhoso pertencer a um propósito grande do Senhor nas nossas vidas, para esse todo acontecer. Deus é fiel. Obrigada. Amém. Deus é muito fiel. Eu quero ler um texto aqui que a Lila deixou, porque ela poderia ficar aí, né, na padaria trabalhando e tal. E ela deixou um texto aqui para ler. Eu vou ler e vou pedir para a Maí finalizar a sala. O texto diz assim: esse ano tivemos muitos motivos para nos alegrar. Celebramos com a ordenação dos pastores Tiago, Erlane, Tomás, Juliana, Cíntia. Nos alegramos com o casamento de Clifton e Nazaré, comemoramos a formatura de Amanda, de Beatriz. Também celebramos milagres, celebramos a cura da Ana, a cura do câncer da Cristiane, testemunhos que nos lembram que Deus continua sendo Deus do impossível. Fomos presenteados com vida nova, o nascimento do Theo, filho de Michelle Anderson, a chegada das netinhas da Zita, as netas da Vita também, e também fomos ensinados em Ruth, Deus nos chamou e fortaleceu alianças, e a caminhada e caminhar com fidelidade. Em Esté aprendemos a ser estratégico e a confiar que tudo coopera para o nosso bem. Em Jonas fomos confrontados a nos posicionar. Em Neemias e Esdras passamos por um tempo profundo de reconstrução. Nossa fé foi fortalecida com testemunhos de vitórias e também com o processo. Oramos, louvamos, intercedemos uns pelos outros e vimos Jesus agir. Também choramos, fomos consolados diante da perda de muitos amados, sustentados pela esperança viva de que nos veremos no céu. Foi um ano de lágrimas, de sorrisos, de amadurecimento e presença. Agora encerramos um ciclo e declaramos o novo do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o compartilhar, né, da Lila por estar ali fazendo as coisas. Gente, como nosso Deus é bom. O Theo está em casa, que você orou, né? A Cris está sem os nódulos, está curada também. A dona Laura, ali. Eu estou de pé e você está de pé. Como nosso Deus é tremendo. Ah, Maísaui, vem para cá. Fale conosco. Amém. Gratidão, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Mas tudo isso, na palavra do Senhor, diz que é um versículo que Deus falou muito comigo ontem e hoje. Que a fé sem obra é morta. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, que essa obra seja feita dentro de nós. Que a gente esteja em obra o tempo todo. Porque o Senhor também tem me trazido coisas que eu ainda está muito no chão e tem que ser levantado e edificado, tem que ser restaurado. E essa obra não termina em nós, como Cíntia mesmo falou. Isso é todos os dias, que a gente seja parecido com Cristo.
E aí o Senhor me trouxe mais um versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé para que a gente faça e permita que o Espírito Santo faça essa obra dentro de nós. Eu louvo a Deus porque eu sei que cada bênção recebida aqui nessa sala e fora dessa, né, e fora dessa sala, nossos entes queridos, foram obras feitas, foram atitudes que nós tivemos de parar, ou de fazer, ou de permanecer. Né? Porque se nós não fizermos essa obra, não adianta mudar o ano, como foi falado, não adianta, né, fazer aniversário em um novo ano cheio de bênçãos, se você não mudar as atitudes. Mude o posicionamento, porque isso faz toda a diferença. Como nós vamos fazer? Quem não tem, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Eu estava ouvindo aqui, eu estou atrasada com leitoras, e o Senhor falou, é a sabedoria que tem que pedir, não é paciência. É sabedoria para que você possa fazer o que tem que ser feito. E a sabedoria vai ser com a experiência, vivendo a experiência naquilo que eu te instruí. Então, que esse ano, que a partir de agora, não esperar, a gente possa mudar as nossas atitudes a partir desse momento e que seja um ano abençoado para todos nós, com todas as obras concluídas, com as obras refeitas, com obras que vão começar, mas essas obras é o processo na presença do Senhor, e não tem coisa melhor que isso. Que todos nós sejamos muito abençoados, e todos ao nosso